O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, episódio de número 242 do nosso encontro semanal em podcast para tratar do cinema brasileiro contemporâneo. Hoje, falando de Malu, primeiro longa de Pedro Freire, que estreou no Brasil na mostra competitiva do Festival do Rio e chegou aos cinemas no finalzinho de outubro, tá nesse momento em sua terceira semana em cartaz. Eu sou Paulo Júnior, eu converso com o diretor Pedro Freire, cujo filme levou o prêmio de melhor longa de ficção no Festival do Rio, junto com Baby, melhor roteiro para o próprio Pedro, melhor atriz para Yara de Novaes e melhor atriz coadjuvante, um prêmio duplo para Carol Duarte e para Juliana Carneiro da Cunha. A premiere mundial do filme foi no Festival de Sundance, depois ele rodou por mais de 10 festivais internacionais, passou também recentemente pela Mostra de Cinema de São Paulo, entre outros. O longa é estrelado por esse trio de atrizes, a Yara, a Juliana, que faz a mãe da personagem principal, da Yara, né, a mãe da Malu, e a Carol faz a filha da Yara, portanto, neta da Juliana. Essas três mulheres, numa história que tem a seguinte sinopse. Malu, uma mulher de meia-idade com um passado glorioso, se vê presa num caos existencial. A complexa relação com sua mãe conservadora e com sua filha adulta torna a crise ainda mais aguda em meio a momentos de carinho e alegria entre as três. Um retrato de uma mulher em busca da melhor versão de si mesma. Sabia que ela já me colocou no hospício? Eu tinha tomado um ácido, ela achou que eu tava louca. A sua mãe está preocupada com você, Malu. Ela é drogada, pai. É drogada. Tudo bem. Naquele livrinho disse que Jesus pregava para dar dinheiro pros pobres e que rico não entra no reino dos céus nem fudendo. Ou seja, Jesus era comunista. De fato, os prêmios no Festival do Rio não deixam mentir. É uma atuação desse trio realmente muito marcante. A Yara faz uma Malu que é muito impressionante em como consegue construir as relações, principalmente com essas duas mulheres à sua volta, a forma com que ela alterna, né, entre momentos de carinho, de ternura e de muita agressividade, a forma com que o tempo vai passando para ela e a gente vai acompanhando a transformação da Malu com suas agonias e com suas questões também físicas, psicológicas e todas as contradições, todas as complexidades que passam por essas três mulheres dividindo ali uma mesma família e, maior parte do tempo do filme, um mesmo teto. Acho também que o Pedro consegue, como a gente vai ouvir um pouco no papo adiante, né, uma das perguntas que eu fiz para ele, como ele consegue trazer fluidez para essa relação entre as três, né? Tem uma cena muito marcante que é a avó contando para a neta como ela já venceu um concurso de careta certa vez, e acho que quem assistir Malu vai se lembrar demais de Juliana Carneiro da Cunha brincando ali com seu próprio rosto, brincando de fazer careta para a neta, vivida também brilhantemente pela Carol Duarte. É um filme singelo, é um filme pequeno, é um filme que vai se basear basicamente, de fato, nessas três personagens, mas é realmente impressionante a força com que ele consegue contar a história dessa mulher e contar as agonias dessa mulher, sem ser uma forma, a meu ver, muito esquemática, sem ser muito, digamos, egocêntrica, no sentido de que a gente não está ali para reverenciar Malu ou para colocá-la num pedestal com alguma forma de idealização ou de simbolismo. Acho que é uma coisa muito singela, muito particular, muito pessoal mesmo ali entre aquelas três. A gente está falando de um filme que, dentro do seu pequeno universo, ele está querendo brincar, ironizar, provocar as durezas da vida.
sem ter a pretensão de véspera de ser um filme grandioso, né, numa leitura política, social, que seja, a respeito dessas pessoas. Enfim, vale demais, Malu. Feliz com o sucesso do filme. Acho que a gente está diante de um pequeno, grandioso filme do cinema brasileiro, mais um. E é muito legal poder conversar um pouco com o Pedro sobre a feitura de Malu. Vamos ouvir então um papo com Pedro Freire, diretor de Malu, que segue em cartaz nos cinemas do Brasil. Tibira, Jujuca, Jujuca, Tibira. Famoso Tibira. Meu problema tá ali, olha. Ali. Você tem que entender, minha querida, que sua mãe, ela é viciada. Essa coisa que ela fuma é uma coisa horrorosa. Você não é uma mulher bonita, minha filha. Difícil, né? Atriz que não é bonita. Sério, Jô, sua mãe é tipo perfeita, cara. Que coisas tão horrorosas que eu te fiz? Fala pra mim, eu tô aqui na sua cara. Fala pra mim, que coisas tão horrorosas que eu te fiz? A senhora é uma pessoa maravilhosa, né? E não deseja mal a ninguém. Se você não aceitar nenhum tipo de ajuda, eu não vou mais te visitar. A gente vai se separar. De novo. Tudo bem, Pedro? Como vai? Tudo bom, Paulo? Legal tá aqui. Maravilha. Pedro, queria que você começasse apresentando essa personagem Malu para quem acabou de ver o filme ou para quem vai conhecer o filme a partir do nosso papo. Quem é Malu e desde quando, na sua carreira de realizador, de artista, de alguém que está a fim de fazer cinema, desde quando esse filme está no seu radar, está no seu objetivo, é seu primeiro longa? Fico curioso para saber se é algo que vem lá de longe ou se é uma realização que fez sentido de forma mais recente para você. Então, Paulo, Malu, para começar, Malu é inspirada na minha mãe, Malu Rocha, né, a história da minha mãe. É um filme bem autobiográfico, assim, a relação da minha mãe comigo e com a minha avó e com a minha irmã Isadora. No filme eu misturo a Isadora e eu numa personagem única, que é uma única filha que se chama Joana na ficção, né? Então, são essas 3 gerações de mulheres inspiradas nas mulheres da minha família, né? O filme apareceu para mim pela primeira vez em 2013, quando a minha mãe faleceu. A gente fez um velório para ela que foi lindo, no Teatro Oficina, em São Paulo, né? O Zé Celso permitiu a gente fazer no palco do teatro, botamos lá no meio do palco o caixão dela, espalhamos várias fotos dela, da carreira dela, e pintamos o caixão dela, né, com tintas, frases, purpurina, uma coisa assim muito hippie, que era o jeito que ela era. Ela era uma pessoa muito hippie, né? Vinha do movimento hippie dos anos 70. Então, nesse velório, eu senti que aquela mulher tinha uma história muito forte. As pessoas se emocionaram muito no velório. Não só se emocionaram porque ela morreu, mas se emocionaram com a história dela, com a força que ela tinha, sabe? Ela era uma mulher muito peculiar, assim, teve uma história de vida muito forte. Então, eu ali pensei, eu quero que o meu primeiro longa seja um filme sobre a minha mãe. E aí eu batalhei, fiquei muitos anos escrevendo esse roteiro, né, até conseguir um edital da Rio Filme em 2021, e aí a gente filmou em 2022. E a Malu do filme, muito parecida com a Malu da vida real, né, ou pelo menos eu tentei, a partir das memórias que eu tinha da vida real, é uma mulher muito brilhante, muito inteligente, muito carismática, com muitas histórias do passado para contar. E, ao mesmo tempo, né, as duas coisas convivem. É uma mulher muito instável emocionalmente, que de repente pode ter rompantes de fúria, quebrar as coisas, brigar, sabe? Falar coisas terríveis, traumáticas para a filha, e até mesmo chega a agredir fisicamente a mãe, a personagem da avó, né? Que é a Lili. E é isso, é uma mulher muito instável emocionalmente, como foi a minha mãe,
que gera traumas, né, na filha, mas também gera muita alegria, nos momentos em que ela está bem, é uma pessoa muito intensa também para o lado bom, né? Então ensina muitas coisas de arte, de teatro, de cinema, né? E ela tem um dado que eu acho que é interessante, que faz ela se tornar assim, uma sonhadora interessante, que é que ela tem um sonho. Ela mora numa casa muito precária, numa favela, sem telhado, cheia de goteiras, com paredes de cimento sem reboco, né? Muito pobre, muito empobrecida, né? É uma artista, uma atriz de teatro que está desempregada, mas ela tem o sonho de construir um teatro na laje da casa. Então, esse sonho pode soar um pouco impossível para a filha dela, né? Que vai visitar e fica ali um pouco angustiada de ver a mãe com aqueles projetos megalomaníacos, de fazer um teatro, quando mal tem dinheiro para botar um reboco na parede, sabe? Mas é o que faz dela também uma sonhadora quixotesca, interessante também, sabe? Acho que é o que dá um charme para ela. E é uma personagem muito fascinante, é impressionante como a Malu fica marcada pra gente, não sai da nossa cabeça depois de assistir o filme. E eu gosto muito do texto do filme, Pedro. Eu fiquei a fim de te perguntar sobre o seu trabalho mesmo de preparação de elenco e de condução dessas 3 atrizes, que são brilhantes por si só, mas que estão muito bem nessa relação. É um diálogo que às vezes é meio quebrado. A Malu, né? De vez em quando ela desanda a falar com a filha e não deixa a filha falar e vomita adjetivos e palavras e aponta o dedo na cara, ao mesmo tempo que você tem esse contexto geracional, né? Aí tem uma passagem que eu gosto muito, que é a filha ironizando a mãe, né? Como ela sendo essa artista um pouco saudosa de um tempo de militância contra a ditadura, né? Brincando um pouco, então você é aquela grande atriz dos anos 70, que é um jeito irônico, leve, também de brincar, de provocar nessa diferença geracional. Então eu queria saber de você como que foi organizar esse conflito geracional, ao mesmo tempo que, para mim, o grande brilho do filme é como é fluida essa relação entre elas 3. Você não precisou criar textos esquemáticos, né, duros, para nos lembrar dessas diferenças o tempo todo. Isso sim, foram 5 anos escrevendo e reescrevendo esse roteiro, né? Então, eu evidentemente tive primeiras versões mais duras, uma primeira versão, por exemplo, a Malu era muito mais agressiva, dura, deprimida, massacrada, massacrante, né? Ela não tinha esse brilho no olho que você vê no filme, entendeu? A primeira versão de todas, por exemplo, né? A Lili, na primeira versão, era muito mais explicitamente racista, uma senhorinha malvada, sabe? Era mais maniqueísta tudo, né? Então, aí eu fui relendo, fui repensando, fui mostrando o roteiro para as pessoas, e fui sentindo que elas eram muito mais complexas do que isso, sabe? Eu fui sentindo que a beleza da Malu estava uma coisa meio bipolar mesmo, né? Tipo, tem um lado que ela está ali brigando, gritando, mas no dia seguinte ela pode estar contando uma história maravilhosa, com brilho no olho e com sonho de construir um teatro, e você achar aquilo lindo, entendeu? Então a Lili, ela pode ter feito coisas terríveis, como fez na vida real, e eu tento passar isso para o filme, mas ao mesmo tempo é apaixonada pela neta e também da forma retorcida dela pela própria filha, né? Então, por exemplo, quando a Lili faz uma coisa terrível no filme, não sei se eu posso dar spoiler, ela faz uma coisa terrível no filme, que você fala, nossa, mas é uma assassina, é uma louca, mas tem todo um contexto que você pode tentar entender por que ela faz isso, que ela está, no fundo, tentando salvar a filha dela, que ela vê como uma pessoa drogada, afundada no mundo terrível das drogas. Na verdade, a mulher fuma uma maconhazinha de vez em quando, que hoje em dia é considerado que quase todo mundo já se considera, vários países do mundo liberam a maconha e tal, então não se considera que seja uma droga pesada, grave, mas na cabeça da Lili, muito conservadora, e o filme se passa nos anos 90, então nem tinha tanto essa discussão sobre a maconha ser uma droga mais leve, né? Na cabeça da Lili é como o que seria, para mim, a minha filha tá fumando crack,
entendeu? Se a minha filha estivesse fumando crack, eu ia ficar desesperado, eu ia fazer de tudo para salvar ela desse vício horroroso, e é um pouco como a Lili vê a maconha no caso da Malu, entendeu? Então, o que eu tento fazer no roteiro é que tudo tenha um lado e outro lado, né? Que a gente tente sentir empatia por essas personagens, mesmo quando elas fazem as coisas mais terríveis, porque elas têm uma motivação interna real. Nada é por maldade, nada é por perversidade, sabe? Porque eu de fato acredito que na minha família as pessoas eram assim. Essas mulheres tinham isso, elas não tinham uma perversidade, elas tinham falhas terríveis, trágicas, humanas, demasiado humanas, né? Então é isso que eu estou tentando buscar. E aí, depois de 5 anos burilando esse roteiro para ficar assim, eu cheguei nas atrizes e foi incrível, porque as atrizes são maravilhosas, são assim, tanto as 3 atrizes principais, quanto a Átila, que faz o Tibira, que é um amigo da Malu, que é um personagem importante também, porque ele vem trazer um pouco de leveza, aquele caos todo daquela família, né? Ele é o amigo com quem ela pode se sentir à vontade para conversar, para contar histórias, sem ser uma briga, né? E todos esses atores, e mesmo as participações, são todos atores de teatro, né? Atores que vêm do teatro. Então são atores e atrizes que têm muito, assim, muito prazer no ensaio, no processo, em se aprofundar em um personagem, entendeu? Eu acho que esse roteiro precisava disso, né? Tem filmes e filmes, cada filme tem uma demanda, né? Tem filmes que talvez seja melhor trabalhar com atores de televisão ou de cinema, que talvez tenha uma coisa menos profunda psicológica e mais na superfície da imagem, né? Tem filmes que não precisam de ensaio, que até se beneficiam de ter pouco ensaio. Nesse filme eu sentia que eu precisava de atores e atrizes que pudessem se aprofundar muito na psicologia dessas personagens, né? São personagens psicologicamente muito complexas, sabe? Então eu precisava de atrizes e atores de teatro que são acostumados a estudar em profundidade um texto e a ficar semanas ensaiando. E assim a gente fez. A gente ensaiou 3 semanas, foram 3 semanas muito intensas, a gente ensaiava de manhã e de tarde, e a gente ensaiou todas as cenas do roteiro cronologicamente, cena 1, cena 2, cena 3, até o final. Agora, o nosso método de ensaio foi muito interessante, se não sei se interessa a vocês, porque o que a gente fez foi que a gente partiu de uma coisa básica do Stanislavski, do método das ações físicas, que é ensaiar improvisando, né? Então, cada cena a gente lia uma vez só para entender a situação, sem ficar aprofundando demais na cena, porque senão você começa a decorar o texto e aí tudo se perde. A gente lia só uma vez. Entendemos a situação? Entendemos. Então vamos improvisar. Então a gente improvisava cada cena. E aí, uma vez que a gente improvisava 1, 2, 3 vezes, chegamos numa sensação de que a cena está entendida emocionalmente, a improvisação funcionou? Funcionou. Ótimo, seguimos para a próxima. E nunca decoramos o texto. Depois de 3 semanas de ensaio, passamos todas as cenas e aí eu dei uma semana, entre aspas, livre, né? Porque na verdade não era livre, era de estudo, para as atrizes aí sim estudarem o texto e decorarem aquele texto. E aí o que acontece, eu já trabalhei assim como preparador de elenco antes, e dá muito certo, deu certo de novo nesse filme, que é que as atrizes sempre dizem que decoram o texto muito fácil, o texto mais fácil de decorar que eu já decorei, porque elas já conhecem as situações por dentro, entendeu? Elas conhecem as emoções, as situações, as relações, os objetivos, tudo ali está claro para elas. Agora é só decorar aquelas palavras, porque elas são as palavras que ela vai usar para poder viver aquilo de novo. E aí, finalmente, elas decoraram, e aí a primeira vez que elas falam aquele texto em voz alta é com a câmera rodando. E aí a gente consegue juntar a profundidade de um estudo de personagem, de relações e de situações, com o frescor de falar o texto pela primeira vez com a câmera rodando. Essa foi a técnica que a gente usou e eu estou muito feliz com o resultado. Acho que não por acaso elas ganharam, são grandes atrizes, evidentemente, tem aí um casting também que foi muito bacana, mas não por acaso elas ganharam melhor atriz para Yara e melhor atriz coadjuvante junto a Juliana e a Carol. Ah, muito legal. E tem uma coisa que é muito marcante para mim assistindo o filme, que é a passagem do tempo, a forma com que a gente vai muito sutilmente sacando as transformações da Malu. Queria saber um pouco em relação à montagem, se você já tinha esses saltos de tempo muito claros na filmagem, ou se também você foi achando um pouco essa forma de encaminhar, principalmente do meio para o fim do filme, quando a gente já está mais mergulhado, já está mais sacando ali o que está acontecendo, uma mudança de condição física e mental da Malu, e encontrar mesmo essa forma muito sutil e, a meu ver, muito bonita, muito sensível, nos ajudar a percorrer esse tempo junto dela.
Tudo isso é roteiro. Na montagem, o que de mais drástico aconteceu na montagem foi um corte que eu fiz, né? Já no final da montagem, eu decidi cortar boa parte do primeiro ato. O que acontecia é que no roteiro e no que a gente filmou, nas primeiras versões da montagem, a gente tinha várias cenas de apresentação que meio que arrastavam um pouco o início do filme, sabe? Então o filme começava e tinha a apresentação da situação da Malu com a casa, aí tinha uma cena dela nos advogados, brigando pela casa, e ela falando, aquela casa está caindo aos pedaços. Não precisa disso, a gente vai ver que a casa está caindo aos pedaços, a gente vai entender que ela está brigando com o ex-marido pela casa, porque ela fala isso várias vezes, aí tirei. Aí depois tem a Lili chegando na casa, tinha a cena da Lili chegando na casa, vinda de algum lugar que você não sabe onde é. O que aconteceu, mãe? Ah, tive que sair e tal, e vem com mala e cuia. Ah, então tá, então fica aqui no quartinho. Aí, tipo, a Lili chegando na casa, indo morar com a Malu. Pra quê? Não precisa disso. Não era uma cena boa, não era uma cena incrível em que você sentia que tinha alguma coisa muito profunda acontecendo. Aí tinha uma cena que a Lili chamava a polícia pro Tibira, porque achava que o Tibira estava vendendo a droga, a maconha pra Malu. Aí vinha um policial, tinha toda uma cena da Malu com um policial, que era legal, o ator fazia super bem, Luiz Delfino. E assim, você podia ver ali um lado da Malu de já ter sido minimamente famosa, ele reconhecia ela da novela. Não era ruim a cena, mas sabe quando também não é uma cena assim que você fala, uau, naquela cena eu entendi a Malu. Nada que tivesse ali você não entendia. Enfim, resumindo, tinha todo um início ali, uns 15 minutos de filme que eu sinto que não agregavam muito e ficava um início arrastado. Aí eu tive um dia, eu fiquei até as 3 da manhã sem conseguir dormir, já estava na 7ª versão da edição, e aí uma noite eu fiquei sem dormir pensando, cara, não tá bom, aquele início não tá bom, aquelas cenas todas não tão tão legais. O filme, e já tinha, algumas pessoas já tinham me dito, cara, eu sinto que eu engreno no filme quando a filha chega. Quando a filha chega de viagem, aí eu entro e não saio mais. Falei, então pronto, vamos começar o filme com a filha chegando de viagem. Cortei 15 minutos, começa com a Malu ali na laje, falando aquelas coisas, fazendo aqueles exercícios vocais e pronto. Segunda cena já é a filha chegando, aí depois ela já briga com a mãe na frente do pátio, se descobre que tem uma mãe morando na casa já no meio de uma briga, tudo vai acontecendo mais. Aí eu aprendi isso pro resto da vida, viu, Paulo? Já entendi que pro resto da minha vida, quando eu for escrever um roteiro, eu nunca vou ficar apresentando muito personagem, sabe? Eu quero que o espectador vai conhecendo o personagem já no meio do drama, no meio dos acontecimentos, no meio da história rolando, sabe? Muito mais divertido. E é engraçado, para mim é fácil falar, porque eu só vi essa versão, né? Mas combina muito mais com quem é a Malu, no fim das contas, né? Ela nos passa um pouco essa coisa de uma pessoa que você conhece e já chega falando pra caramba, e perguntando da sua vida, e contando detalhes da vida dela, e desanda a falar, muito diferente de uma pessoa que você precisa ir aquecendo, né? E aí, Pedro, para a gente fechar, já te agradecendo demais, é um pouco difícil para você, claro, como realizador, se colocar na cabeça das pessoas, mas no fim das contas, qual que é a sua sensação de por que as pessoas estão gostando tanto de Malu? O que tem nessa personagem, na relação dela com uma mãe, com uma filha, que para você nos toca tanto, para além dessa capacidade cinematográfica de uma história tão redonda, de atrizes tão impactantes, tão boas na tela? O que você destacaria como, olha, acho que nisso aqui eu consegui mexer com as pessoas? Olha, Paulo, eu para começar, assim, eu estou muito surpreendido, honestamente, não tem nenhuma demagogia no que eu estou dizendo. Eu estou muito surpreendido com o sucesso que o filme está fazendo com as pessoas. Ou seja, não é um grande sucesso de público em termos de números, né, de quantidade de gente que vai ver o filme, porque é um filme de arte, um filme pequeno, de baixo orçamento, sem nenhuma atriz famosa, não é uma comédia de atrizes famosas, né? Então, assim, não é como se fosse um grande sucesso de público. Mas as pessoas que assistem, e tem bastante gente indo assistir, assim, pro tamanho que o filme tem, saem muito mexidas, né? Assim, eu tenho recebido muitas mensagens de muita gente que foi ver o filme e relata que no final todo mundo aplaudiu, muita gente sai chorando.
né? Muita gente emocionada me manda mensagem, recebi mensagens de várias pessoas queridas, assim, que eu respeito muito, que eu admiro muito, atores, influenciadores, pessoas, assim, diretores, produtores, pessoas cuja opinião eu respeito muito, sabe? Muito emocionados, né? Nas sessões que a gente teve do filme, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, muita gente vinha falar comigo emocionada depois, chorando, querendo me contar da história da sua mãe, da sua avó, às vezes até um pouco forte, assim, peraí, querendo me contar histórias, assim, um pouco, sabe, se sentindo, querendo se abrir, sabe, porque o filme abre um pouco, eu acho, né, o desejo de lidar com mãe, com vó, com filha, né, nas pessoas. Então, muita gente vindo me contar histórias das suas mães, sabe? Então, é uma reação que eu não esperava, era um filme pequeno, assim, não quero dizer humilde, porque, claro que a gente tenta fazer um filme que tem uma ambição bacana de falar de emoções e tal, mas, assim, eu realmente não esperava que tivesse uma reação tão forte. Eu acho, sim, para responder finalmente a sua pergunta, eu acho que o filme tem um sucesso bastante grande na forma como eu acho que, honestamente, não vou ser falsa modéstia, sabe? Eu acho que eu consegui mesmo no roteiro botar as minhas memórias de uma forma muito honesta, sabe? As memórias que eu tinha da minha relação com a minha mãe, da minha avó, eu acho que eu consegui ali ter um trabalho de roteiro de transpor para uma linguagem cinematográfica, coisas que aconteceram que eram muito fortes, com muita honestidade. Então isso é uma coisa. E a outra coisa que eu acho que é o trabalho das atrizes, que está realmente fenomenal. Assim, eu gosto de assistir o meu filme, que é uma coisa que é rara, porque eu já fiz muitos curtas, a maioria eu não gosto muito de ver, porque eu fico meio... Fico incomodado, fico em dúvida, isso não tá bom, devia ter feito outra coisa, devia ter botado a câmera em outro lugar, devia ter dito outra coisa para esse ator, sabe? É difícil rever filmes que a gente faz, que a gente sente que podiam estar melhores, e quase sempre a gente sente que podiam estar melhores. Mas no Malu eu tô muito feliz, eu revejo o filme feliz da vida, porque eu acho que o trabalho dessas atrizes é tão brilhante, sabe? Que eu gosto, eu me divirto vendo, eu não canso de ver. Já toda vez que eu vou mostrar o filme num festival, eu vejo de novo, porque eu gosto de ver a Yara ali fazendo aquela personagem meio bipolar, que uma hora tá gritando, na outra hora tá gargalhando. Eu gosto da forma como ela conseguiu chegar naquela complexidade daquela personagem. Eu gosto muito de assistir aquele monólogo da Juliana Carneiro da Cunha contando uma história terrível do passado, e ela vai contando, e cada imagem que ela te conta, você vê que os olhos dela estão vendo o que ela está dizendo. Ela conta muito bem aquela história. É uma das maiores atrizes da história do Brasil, a Juliana Carneiro da Cunha. Então é um luxo para mim, uma honra para mim ter filmado ela falando esse texto, sabe? A Carol Duarte faz um personagem difícil, que é a Joana, que passa metade do filme calada, escutando a mãe ou a avó falarem, mas cada vez que a câmera corta para ela, e não por acaso eu corto muitas vezes para ela no silêncio, deixando a outra pessoa falar em off, cada vez que a câmera vai para ela, cara, ela tá completamente emocionada, preenchida de emoção, entendeu? É uma coisa muito bacana. Então, peraí, filho, tô numa entrevista, agora não. Vem daqui a pouquinho. Desculpa, minha filhinha entrou aqui. Então, assim, o Átila Bi, por exemplo, tem uma cena que eu escrevi uma frase que eu morria de medo de ficar cafona, sabe? Que a frase ele fala, revoltado para ele, eu não vou deixar a sua maldade estragar a minha poesia, algo assim. E é uma frase forte, né? Uma frase um pouco grandiloquente. Essa frase, na boca de um ator assim meio desafinado, pode soar cafona, né? E aí, cara, quando eu vejo na tela o jeito que o Átila fala, eu fico arrepiado, sabe? Então eu acho que essas atrizes e esse ator são muito responsáveis pelo fato de que o filme está chegando nas pessoas. Mas acho também que é uma história universal, né? Mãe e filha, cara, não tem erro. Todo mundo se identifica, né? Legal demais. Pedro, valeu pelo papo, valeu pelo seu tempo aqui. A gente está gravando essa conversa na terceira semana de Malu no cinema. Segue em cartaz no Rio, em São Paulo, Niterói, BH, Santos. Esperamos que resista ainda por mais algum tempo na telona e, claro, em breve vai estar em algum streaming. A carreira do filme fala por si só, tem muita gente a fim de ver Malu e acho que é um filme que vai repercutir demais ainda, mesmo quando deixar as salas. Valeu, Pedro. Parabéns pelo filme e boa jornada aí. Só fazer uma complementação que você falou, o filme agora, dia 14, quinta-feira agora, vai entrar em cartaz em várias outras cidades do Nordeste, depois acho que vem também Brasília, Porto Alegre, enfim, várias capitais vai entrar o filme em cartaz, e depois a gente já tem contrato assinado com o Telecine, em algum momento do ano que vem vai entrar no Telecine, tá bom? Valeu, obrigadão, Paulo, abraço.
garota arrogantezinha, igual a mãe. A grande estreia de 7 de novembro foi Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, postulante do Brasil à festa do Oscar. Filme cercado de muita expectativa, já fez um primeiro final de semana muito marcante, liderando a bilheteria do Brasil. A gente volta a falar dele em breve aqui no Central Cine. Tem também Arca de Noé, animação do Sérgio Machado, Madame do Rocher, novo filme da dupla Dida Andrade e Andradina Azevedo, e Milagre Vivo, filme de Gustavo Leite e Júlia Sonderman. Registrar que o Cine Ceará começou nesse final de semana, vai de 9 a 15 de novembro, e na Mostra Ibero-Americana de Longas a gente tem 2 filmes brasileiros. Brasiliana, o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo, novo documentário de Joel Zito Araújo, resgatando a trajetória desse grupo de teatro de revista, e Um Lobo Entre os Cines, de Marcos Schechtman e Helena Varvac, uma ficção que se passa no Rio de Janeiro, pega um garoto do subúrbio que mergulha no balé clássico. E o Festival de Brasília anunciou os selecionados, o evento corre de 30 de novembro a 7 de dezembro, o filme de abertura é Criaturas da Mente, parceria do diretor Marcelo Gomes com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, enquanto o encerramento é de O Menino do Olho d'Água, do Lírio Ferreira e da Carolina Sá, um doc sobre Hermeto Pascoal. Os longas da competitiva nacional são os seguintes: Sussuarana, da Clarissa Campolini e do Sérgio Borges, de Minas Gerais, ficção protagonizada por Sinara Telles e Carlos Francisco. Pacto da Viola, ficção do Distrito Federal, dirigida pelo Guilherme Bacalhau. Personagem é um músico sertanejo que volta ao sertão mineiro. Yogi Ataque, Meu Pai Caiová, um doc mineiro de Sueli Machacali, Isael Machacali, Roberto Romero e Luiz Alana, a busca pelo pai de Sueli, o Luiz Caiová. Enquanto o Céu Não Me Espera, ficção da Cristiane Garcia, filme do Amazonas com o Irandir Santos no elenco. Salomé, um drama queer pernambucano do André Antônio. E A Fúria, novo filme do Rui Guerra, um thriller político que conclui a trilogia de Os Fuzis e A Queda, clássicos do cinema brasileiro lá dos anos 60 e 70. Então é isso, Central Cine Brasil fica por aqui, a gente chega toda semana no seu tocador favorito, uma produção da Central 3, estamos lá no Instagram em Central Cine Brasil. Até a semana que vem, tchau!